Amados irmãos em Cristo, no domingo anterior nós aprendemos sobre o fato de que, como servos de Deus, não podemos ser amigos do mundo. Começamos a pregação no capítulo 4 da carta de Tiago e aprendemos que nós não devemos, como servos do Senhor, nos afeiçoarmos ao mundo. Devemos ter em nossa consciência que, como povo de Deus, somos separados do mundo para vivermos para Cristo. Hoje, pela graça de Deus, vamos continuar a pregação na carta de Tiago, dessa vez do versículo 5 ao 10. E eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias já. Onde aprenderemos sobre a vocação cristã, sobre a luta contra o pecado, sobre a tristeza que nós devemos ter quando percebemos, e nós sabemos disso, que nós somos falhos e podemos perceber em nossa própria vida fraqueza, pecado contra Deus, contra a sua lei. O sermão desta noite tem o seguinte tema: Deus chama o seu povo para uma fé viva e verdadeira. Deus quer nos ensinar, certamente, irmãos, pelos princípios da palavra do Senhor. Mas vamos ler então o texto da carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 5 ao 10. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nós vamos aprender na pregação, não é? Lendo cada texto, cada versículo, que já foi lido aqui. O primeiro versículo nós lemos: ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. A pergunta de Tiago é bastante peculiar com relação à nossa consciência para com Deus. Tiago faz uma pergunta retórica porque aqueles cristãos que estavam recebendo, não é, essa mensagem, eles sabiam muito bem disso, bem como nós também sabemos. Tiago, ele se refere a algo muito importante para a vida cristã e nós temos que entender a que ele se refere. O que ele quer dizer, por exemplo, não é? Que a Escritura afirma que o Espírito que Deus fez habitar em nós anseia com ciúme. O que ele quer dizer com isso? Há duas maneiras para compreender essa palavra aqui no texto. A palavra ciúme. A primeira delas é o estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma outra pessoa, aliás, de que se pretende o amor exclusivo. Receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem. Também zelo, se refere a zelo. E a última expressão, medo de perder alguma coisa. O que Tiago então quis dizer nesse caso aqui? No caso em particular do texto, irmãos, Tiago não está dizendo que Deus está agindo como alguém apaixonado, como aquela pessoa completamente apaixonada, que tem medo de perder o seu amado ou a sua amada. Não é isso que Tiago quer expressar sobre Deus, não é? Quando uma pessoa está assim apaixonado, quando uma pessoa está assim ardendo em ciúme, a pessoa muitas vezes, ela fica descontrolada, não é? Fala o que não deve, age de maneira bastante grosseira, às vezes quer ser super protetor e não quer que ninguém mais veja, que ninguém mais toque, é meu, tira a mão. Uma pessoa fazendo isso com outra é algo ridículo. Mas acontece, não é? As pessoas são assim, nós somos assim. Esse sentimento humano, esse ciúme, na verdade, esse zelo exagerado, na verdade, é apenas uma distorção do zelo que a Bíblia apresenta que Deus tem. Deus é um Deus zeloso, não é? E isso que nós temos, isso que nós sentimos é uma distorção, não é? Faz parte da imagem de Deus que foi quebrada por causa do pecado em nós. E então é distorcido.
E as pessoas acabam não medindo as consequências de seus atos e acabam agindo dessa forma, descontroladas. Elas ardem em angústia, em perturbações. Elas ficam imaginando sempre o pior. Será que a pessoa que eu amo vai me deixar? Será que está olhando para outra pessoa em vez de olhar para mim? Quando você está ardendo em ciúme, você fica assim, dessa forma. Nós aprendemos na palavra do Senhor que, na primeira carta, por exemplo, de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então, aquele que tem amor verdadeiro, e Deus é o próprio amor nesse sentido, não é descontrolado dessa forma. E acaba olhando para o seu povo com essa paixão humana completamente descontrolada e carnal. Não tem a ver com isso. O ciúme a que Tiago se refere nesse versículo 5 é justamente o zelo que o Senhor Deus tem para com o seu povo. Deus é um Deus zeloso. Não é isso que nós aprendemos na lei? Lendo a lei pela manhã, justamente na parte da lei, não é do segundo mandamento, do primeiro e do segundo mandamento, nós observamos de maneira muito clara Deus combatendo ali a idolatria no meio do seu povo, dizendo, olha, eu libertei vocês, eu separei vocês do Egito. Então o Senhor diz em Êxodo capítulo 20, verso 3 a 5, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E então o Senhor diz, não as adorarás, nem lhes darás culto. Ou seja, vocês não vão copiar o tipo de culto pagão que vocês viram durante tanto tempo. A maneira como os pagãos adoram os seus deuses, vocês não vão copiar o modelo deles. Não vão. Eles adoram os seus deuses, os seus ídolos, que são todos uma ilusão, não é? A imaginação deles, uma expressão cultural deles e nada mais do que isso. E eles fazem imagens sobre isso, eles cultuam dessa forma. Vocês não farão isso. Por quê? Vocês não farão isso. Ele diz, porque eu sou o Senhor, teu Deus, eu sou o Deus de vocês, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ele diz que ele é um Deus zeloso, vocês não vão se contaminar com outros deuses. Eu sou o Deus de vocês, e eu sou um Deus zeloso. Eu não permito que vocês, façam esse sincretismo religioso. Eu não permito que vocês digam que são o povo do Senhor, mas adorem outros deuses. Vocês são o meu povo e eu zelo por isso. É o que também aprendemos em Êxodo 34, versículo 14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Olha a ênfase que é dada no texto aqui, acerca do zelo de Deus para com o seu povo. Não pensem sequer em adorar outro Deus. Não adorem outro Deus, porque Deus, não é o Deus de vocês, é um Deus zeloso. O nome dele é zeloso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, também nós lemos, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e fogo consumidor. E são os princípios que nós percebemos de maneira muito clara na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 14, quando ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, vejam o que ele está dizendo aqui, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O zeloso de boas obras se refere ao povo, mas o exclusivamente seu se refere ao zelo do Senhor para com o seu povo, para com a sua igreja. Deus é um Deus zeloso. Deus separou um povo. Isso tem que ser uma coisa bastante clara no nosso coração. Nós não podemos relativizar o que é igreja, o que significa igreja e o que é fazer parte da igreja. A igreja é o povo de Deus. É o povo que Deus separou no mundo, que Ele escolheu. E, portanto, a igreja, como sendo o povo de Deus, o povo de um Deus que é zeloso, deve ser um povo santo, um povo separado, um povo que não pode se comparar, se nivelar ao nível do mundo. Nós não podemos olhar para o mundo e imitar o mundo. Nós aprendemos isso na pregação passada, no início do capítulo 4 de Tiago. Demonstrando que nós precisamos ser amigos de Deus e não amigos do mundo. E se nós quisermos ser amigos do mundo, automaticamente nós nos constituímos inimigos de Deus. O povo de Deus é um povo somente dele, ele zela por isso. É um povo que ele separou, não é, para a sua exclusividade. É isso que o Senhor diz da igreja. No versículo 6, Tiago continua, antes da maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
No verso 6, então, irmãos, nós aprendemos que Deus resiste aos soberbos, isto é, aos que têm o coração duro. O ensino de Tiago aqui, de fato, é muito importante. Ele não está falando isso para o mundo lá fora, porque o mundo já é soberbo, o mundo é arrogante. Ele já faz distinção entre a igreja e o mundo. Então a palavra é para a igreja, ele está dizendo para os cristãos, para o seu povo, que Deus resiste aos soberbos. Tinha ou não tinha problema com isso na igreja? Certamente. Desde o início da exposição, na carta de Tiago, já percebemos vários problemas comuns aos nossos. Há pessoas que de fato são de coração duro. Pessoas impenitentes, pessoas que não se submetem, pessoas que não se arrependem e que procuram a desobediência. Procuram sempre o caminho mais fácil. São revolucionários. Ele está dizendo, Deus resiste a esses aí, aos tais. E o que ele quer dizer com isso? Que Deus resiste aos soberbos, que Deus não abençoe essas pessoas. Perceba como isso é sério. Não é? Deus não abençoa as pessoas assim, que são duras de coração, que resistem. Não foi o que nós aprendemos na própria lei. Nós acabamos de ler em Êxodo 20, não é? O que a lei diz. Vocês não vão adorar outros deuses, não vão fazer imagem de escultura, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, de maneira muito clara, o Senhor estava dizendo para Israel, enquanto estava dando a lei para Israel, se vocês forem de coração duro e se submeterem a outros deuses, às culturas pagãs, eu não vou abençoar vocês. Percebe? Vocês serão punidos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Olha a palavra do Senhor para eles. Às vezes nós lemos a palavra do Senhor, a lei, e não nos apercebemos disso. Mas Deus está deixando de maneira muito clara que os duros de coração, aqueles que não são fiéis, aqueles que são de fato arrogantes, soberbos, Deus não os abençoa. Deus os resiste. Os soberbos são os que pensam que são superiores, que não precisam do Senhor. Não é? E o mundo é assim. Mas os soberbos aqui no contexto não são aquelas pessoas que, de maneira clara, declarada, elas são rebeldes contra a igreja. Tipo, alguém começou a frequentar a comunidade e de repente essa pessoa diz, eu quero lá saber disso, isso é besteira, rapaz. Vou fazer o que eu quero, vou fazer o meu querer e se vire igreja e se vire pastor, não estou nem aí para isso. Não é apenas pessoas assim. Não são apenas pessoas assim. Pessoas assim são soberbas, são arrogantes, são duras. Deus não os abençoa. Mas também são aqueles que mesmo na comunidade, mesmo congregando em seus corações e nas suas atitudes, no fruto que produz na sua vida, são frutos rebeldes. Tais pessoas não querem servir a Deus de verdade. Tais pessoas não demonstram o amor ao Senhor por meio da sua obediência, elas não querem. Elas são sempre pessoas que procuram um caminho mais fácil, sempre são pessoas que apoiam certas revoluções, pessoas que não submetem à palavra, que não demonstram verdadeiro esforço pela obediência à palavra de Deus. Esse é o arrogante, e Deus está dizendo, se você for assim, Deus te resiste, Ele não te abençoa. Tiago diz isso à igreja. Irmãos, e só o fato, não é de Tiago escrever uma carta assim para a igreja, e tratar dessas questões que nós já aprendemos até hoje, só demonstra o quão nós somos falhos. Como nós somos pecadores, falhos. A ponto de nos dizendo servos de Deus, congregando na igreja do Senhor, não é? Ainda assim, em nosso coração, muitas vezes, alimentarmos a desobediência, rejeitarmos a palavra de Deus. Mas ele disse, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E em contraposição aos soberbos que não são abençoados, ele dá graça aos humildes. A própria lei nos ensina de maneira muito clara que Deus faz misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. É isso que a lei diz. Os humildes, então, são os fiéis. Aqueles que de todo o coração obedecem ao Evangelho. Aqueles que não estão fingindo na igreja, aqueles que não fazem as coisas empurrando com a barriga, mas pessoas que de fato amam o Evangelho, que são falhas, pecadores como qualquer outro, mas estão lutando contra o pecado. Reconhecem as suas falhas e procuram demonstrar o seu amor verdadeiro, cristão, pela comunidade, pelo Senhor. Estão sempre juntos, estão procurando comunhão, amam a comunhão,
amam estar com os irmãos. Irmãos que são fiéis e por isso eles se submetem ao Evangelho, eles se submetem à palavra de Deus e eles até se sacrificam pelo bem da igreja, se sacrificam pelo bem do Evangelho. Não são pessoas que fogem dos sacrifícios, que fogem da dor, mas amam e o amor deles, de fato, é verdadeiro. Demonstra fidelidade, porque eles querem sempre obedecer ao Senhor. Eles são firmes, eles lutam para que a igreja permaneça de pé. Deus está dizendo que olha para essas pessoas aí. Que Ele dá graça aos humildes, aqueles que se humilham diante dEle. E então Tiago, no versículo 7, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então Tiago diz para aqueles cristãos, para aquelas comunidades: sujeitem-se a Deus, obedeçam a Deus, sejam dependentes de Deus e obedientes. O que Tiago ensina aqui é uma resposta justamente aos soberbos. Porque o que Tiago diz? Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. E ele está dizendo: sujeitai-vos a Deus e resistam ao diabo. O que os soberbos fazem? Fazem ao contrário. Eles resistem a Deus e eles seguem o caminho do diabo. Os soberbos, os arrogantes, eles resistem ao Senhor. Eles não têm prazer na lei do Senhor, eles não querem obedecer o Senhor. Mas eles fazem ao contrário. Fazem aquilo que o diabo quer. Os mandamentos de Deus, e são exemplos para nós, irmãos, não é? Refletem seu caráter santo. E os soberbos odeiam isso. Para os soberbos é fácil dizer que ama a Deus, não é? Tanto dentro como fora da comunidade. Eles dizem que amam, nós amamos a Deus. Eu amo a Deus. Mas na prática de suas vidas, quando você diz, a lei do Senhor diz assim, logo essa pessoa manifesta, mostra as suas garrinhas, não é? Isso aí eu não quero para mim de jeito nenhum. Agora me submeta. Cria várias maneiras de interpretação, relativiza a palavra de Deus, para que então ache de maneira legítima, não é falsa nesse sentido, uma maneira de se justificar, ou justificar o seu pecado, a sua desobediência. Tiago está batendo justamente no coração dos insubmissos, não é? E ele está dizendo, vocês não devem resistir a Deus, vocês devem fazer o contrário. Vocês devem se sujeitar a Deus, obedecer a Deus de verdade. Se vocês resistirem ao diabo, é o que Tiago está dizendo, ele vai fugir de vocês. Essa tem sido a atitude de Deus diante do mundo, irmãos. Nós somos ensinados a resistir ao diabo, porque o diabo e o mundo só cogitam das coisas do próprio mundo, de tudo aquilo que é contra o Senhor, de tudo aquilo que é contra a lei do Senhor. Por isso que a lei fere o coração de muita gente e muitas pessoas não suportam ouvir. Vocês querem ver um exemplo disso? A lei do Senhor reflete o seu caráter que é santo. Logo, a lei do Senhor é a base moral, é a base de valor moral para toda a humanidade. Todo ser humano é obrigado a olhar para os mandamentos de Deus e viver de acordo com eles. E cada pessoa que não obedece à lei de Deus vai ser julgada por essa mesma lei. Não importa quem você é, onde você mora, qual a sua cultura, todos serão julgados por uma única lei. O que as pessoas fazem? O que o mundo faz? Relativizam a moral. Não, a moral é relativa. Não é? A moral é relativa, cada cultura tem a sua própria moral. O que é certo para você não é certo para mim e assim por diante. As pessoas querem relativizar a moral. Um outro exemplo, a igreja, ela construiu a civilização ocidental. A igreja lançou pela lei de Deus, pelos princípios do Evangelho, todas as bases morais que regem a nossa vida. Se você sabe, entende que fazer as coisas é errado, é por causa da lei. Tanto que está em nosso coração, não é? Como também a lei que foi aplicada para a construção da sociedade que nós vivemos. É isso que a lei do Senhor nos ensina. A igreja fez isso, construiu o Ocidente. O que é que o mundo diz? Não, a igreja é como uma religião qualquer. E querem nivelar a igreja de Cristo a qualquer religião deste mundo. Percebem? Eles querem relativizar o que a igreja é. Um outro exemplo claro, um exemplo realmente muito claro que bate em todos os seres humanos hoje. Deus nos deu 6 dias para trabalharmos, para fazermos a nossa obra. Nós conhecemos o mandamento. E o mandamento, ele não deixa margem para você pensar coisas diferentes, não, porque ele é claro.
ele cita, ele bota uma lista, o mandamento do Senhor nos ensina princípios, toda a Escritura nos ensina princípios, não é? Deus deu 6 dias para o homem trabalhar e separou um para um descanso solene, dedicado ao Senhor. Isso é o que a lei diz, isso é o que Deus diz. O que é que o ser humano faz? Ó o dedinho. De forma nenhuma. Isso é besteira, né? Que já se viu, para que isso? Negócio de agenda para a igreja? Para que isso? Para que Deus vai querer um dia? Para que dedicar um dia ao Senhor? Para que aproveitar um dia para tanto adorar a Deus, como servi-lo, como desenvolver ainda mais a oração, a reflexão na palavra, os devocionais ou fazer obras de misericórdia? Isso é conversa. Eu posso fazer isso para o Senhor o dia todo, todos os dias, a semana toda. Não tem para que um dia. O que é que o mundo faz com essa desculpa esfarrapada? Fazem comércio no dia do Senhor. As pessoas deveriam estar na igreja. A nossa sociedade foi formada assim. Elas deveriam estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e ao ouvirem a palavra de Deus, irem para os seus lares e aplicarem a palavra de Deus na sua família. Um dia separado para isso. Um dia santificado para isso. Para que o povo possa se reunir, não é? E então, de fato, refletir na palavra de Deus. Durante a semana, as pessoas entregam, não é? De maneira bastante leviana a sua vida ao Senhor. E é compreensível algumas questões porque estão dedicadas ao trabalho. Tem que trabalhar. Não tem tempo para fazer o que se faz no domingo. Mas quando chega no domingo, o que é que o mundo quer? De jeito nenhum. Domingo é dia de irmos para o bar beber. Domingo é dia de festa. Vamos fazer bagunça. Domingo é dia para isso. Domingo é o feriadão. Rejeitam a lei do Senhor. Veja, Deus diz o que Ele quer por meio da sua lei. E o mundo e o diabo diz, façam o contrário. Façam o contrário. As pessoas no dia do Senhor cuidam dos seus próprios negócios. Cuidam dos seus próprios negócios. Isaías 58, versículo 13, o que nós lemos sobre a aplicação da lei do Senhor. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. O Senhor promete abençoar, depois no versículo 14. Eu os abençoarei, se vocês forem fiéis. Enquanto Deus se alegra neste dia, porque é um dia que Ele dá para a libertação do povo, vocês trabalham. Vocês têm que trabalhar. Mas esse dia eu liberto vocês para cultuarem, para estar em comunhão. Enquanto Deus se alegra, se deleita nesse dia, o mundo tem dito, o dia do Senhor é um dia cansativo, é um dia chato, eu não suporto o dia do Senhor, não é? Eu não vejo a hora de acabar logo esse dia para que eu possa logo fazer as minhas atividades comuns que eu costumo fazer em qualquer outro dia da semana, não é? Com medo de que alguém possa olhar e censurar tal pessoa. Mas o coração não está no dia do Senhor. Deus tem prazer nesse dia de se reunir com o seu povo e muitas vezes muitas pessoas do meio do seu povo não têm nenhum prazer de se reunir com o Senhor nesse dia. Veja a contradição triste que vem do nosso coração. Há muitas pessoas que acham chato. A semana todinha é WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, vídeos e mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos ainda para complementar, sem parar o tempo todo vídeos, não é? Entretenimento, resenha, dar risada, vamos lá. É isso, não é? Tempos de folga, sair do trabalho, sair da faculdade, YouTube, né? Videogame, assistir serinha, assistir filminho. Isso não é pecado. Você faz a semana todinha. Aí quando chega no dia do Senhor, você tem a cara de pau de pensar no seu coração, o dia do Senhor é chato. Não tem o que fazer, eu não aguento ficar o dia todinho do Senhor, o dia do domingo, sem mexer nessas coisas. Eu preciso mexer. Se eu não mexer, eu endoido. Deus tem prazer nesse dia e as pessoas não. Essa é a voz do diabo, não é a voz de Deus. Isso é o que o diabo diz, não é o que Deus diz. Irmãos, essa é a grande realidade que nós aprendemos aqui. Tiago está dizendo, vocês têm que resistir ao diabo e não a Deus. Quando nós agimos assim, aceitando
as interpretações do mundo, o mundo diz, faça a sua própria vontade. Domingo não é dia do Senhor, domingo é o teu dia, cara. Aproveita, faça o que você quiser. Para que ficar se importando em estar orando nesse dia? Para que acordar cedo, para chegar cedo na hora do culto? Para que acordar cedo e orar ao Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida, eu sou um pecador miserável, mas o Senhor me guardou durante toda a semana e hoje, mais uma vez, daqui a pouquinho, o Senhor vai estar falando comigo, demonstrando o teu evangelho. Para que fazer isso? Vou dormir e acordar em cima da hora do culto. Chegar aqui todo remelento. Entendeu? Todo remelento, com bafo, porque não deu tempo para escovar os dentes. Todo esculhambado, como se a casa do Senhor fosse, eu prefiro nem falar a palavra. Perceba a situação? Enquanto Deus tem prazer neste dia. Quem está dizendo isso? É o diabo ou é Deus? Quem está dizendo que o dia do Senhor é chato, é improdutivo, é uma coisa que de fato não acrescenta na nossa vida? É o diabo ou Deus? Deus está dizendo, vocês têm uma bênção, que é o dia que eu dei a vocês, para um descanso solene, onde vocês vão cessar de fazer as suas obras para glorificarem o Deus de vocês, para servirem o Deus de vocês. E o mundo está dizendo, não, façam o que vocês quiserem. O dia do Senhor, na verdade, é um dia para vocês desenvolverem atividades que são suas e somente suas. Sejam egoístas nesse dia, não é? Sejam egoístas. Lembrando de Adão e Eva, irmãos, Tiago diz, resistam ao diabo, e o diabo foge de vocês. Sujeitem-se a Deus. Olhando para a situação de Adão e Eva, Deus disse a Adão e a sua esposa, Deus ordenou a eles, Deus deu tudo a eles. E então entra o diabo na história, e o que é que Adão e Eva fazem? Eles resistem a Deus e dão ouvidos ao diabo. Eles resistiram a Deus. Eles não se sujeitaram a Deus, mas sujeitaram ao diabo. Eles deveriam ter botado o diabo para correr. Eles deveriam ter dito não ao diabo. Eles deveriam ter dito de maneira muito clara, veja, o Senhor, nosso Deus, nos ordenou e nós obedecemos e servimos somente a Ele. O que é que eles fizeram? É verdade, Satanás, né? Você tem razão. Vamos fazer a nossa própria vontade. A nossa própria vontade é o que importa. Tudo gira em torno de nós mesmos. Mas o que Cristo fez, irmãos? Cristo resistiu a Deus ou resistiu ao diabo? Cristo se sujeitou a Deus ou ao diabo? Em Mateus, capítulo 4, Jesus Cristo faz aquilo que Adão não conseguiu fazer. Adão recebeu de Deus a palavra, a lei, e estava diante do diabo, e ele resistiu a Deus e se sujeitou ao diabo. Cristo, ao contrário, no deserto, 40 dias de fome, quando o tentador aparece, o que ele diz? Mateus capítulo 4, versículo 3 a 4, diz bem assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Está com fome, né? Vai ficar morrendo de fome? Né? É só você dar uma ordem aí que a pedra vira pão, você não tem poder? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu o diabo, onde Adão não pôde vencer. Ele resistiu ao diabo e submeteu a Deus. E ainda, no versículo 5 em diante, então o diabo, essa foi a primeira tentação, agora a segunda tentativa do diabo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus resistiu ao diabo, como o Tiago está dizendo aqui. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Será que o diabo vai fugir de Jesus? Olha o que ele diz. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, como se ele tivesse alguma coisa, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus demonstrou em sua própria vida o que significa resistir ao diabo e se sujeitar a Deus. E a exortação de Tiago é justamente sobre isso. Vocês estão fazendo ao contrário. Vocês estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. E com isso, no versículo 11,
de Mateus capítulo 4, o diabo o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Veja, Tiago diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Jesus resistiu ao diabo e o diabo fugiu. É o que o texto está dizendo aqui. Percebem? Nós estamos diante todos os dias das mesmas escolhas. Todos os dias nós somos assim, tentados. Todos os dias andamos em um deserto e está ali o conhecimento de Deus, como Cristo estava demonstrando aqui, e o diabo soprando em nossos ouvidos, e o mundo soprando em nossos ouvidos, olha, façam assim, não se submetam a Deus. Para que isso? Para que ficar guardando o dia do Senhor? Para que obedecer esses mandamentos? Para que ficar firme na igreja? Faça o que você quiser, seja livre. Esse negócio de fidelidade na igreja é coisa de gente velha, de gente antiquada, não combina mais com a geração de hoje. Faça o que você quiser, o que você tem vontade de fazer? Qual é o desejo do teu coração? Então faça, siga o teu coração, porque é isso que o mundo faz hoje. O diabo faz isso o tempo todo. A pergunta para nós é, o que responderemos para ele? O que Adão respondeu? A atitude que teremos diante do diabo, diante do mundo, será a atitude que Adão teve? É. Muito bem. Se o diabo está dizendo, eu vou fazer o que ele está dizendo então. Vou resistir a Deus. Ou iremos resistir como Cristo nos ensinou ao diabo, e como a exortação da palavra de Deus nos ensina agora, para que ele fuja de nós. Bem diferente de Adão. Nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou toda a vitória contra o diabo. Demonstrando que o que importa não é a nossa vontade, irmãos. Mas não é mesmo. Estou com fome, mas eu tenho que cumprir uma missão. Eu quero comer, eu tenho vontade de comer. O que importa é fazer a vontade do meu Pai. Não é só o pão terreno que me alimenta, mas o pão que vem de Deus. E então no versículo 8, Tiago vai dizer, chegai-vos a Deus. Ele primeiro fala, Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Por isso, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. E agora ele diz, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O nome disso aqui que Tiago está combatendo é inconstância. Não é? Tiago está combatendo a inconstância. Ele exorta os cristãos a que não fiquem pacíficos, né? Passivos nesse sentido, passivos, não é na sua vida cristã, mas que sejam ativos em buscar a Deus. A vida cristã não é uma vida automática. Eu sou filho da aliança, está tudo certo. Vai nessa ideia. Vai confiando, eu fui batizado na igreja. Né? Eu tomo a ceia, ninguém sabe do que eu faço ou do que eu penso. Vai com esse pensamento que naquele grande dia o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Quem é você? Eu não te conheço, aparta de mim. Essa é a realidade. Tiago está exaltando justamente sobre isso. Nós precisamos nos achegar a Deus, buscar a Deus de verdade, de coração. Tem que ser uma busca ativa, verdadeira, irmãos, sincera. Afinal de contas, o Senhor já prometeu que nos abençoaria. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Não há problema então com Deus. Ele já prometeu que nos abençoaria. Não há problema nenhum com Ele. Nós temos aprendido o tempo todo, não é? O tempo todo sobre a fidelidade da sua aliança. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Então não há problema nenhum. Nós podemos olhar para toda a história da redenção e ver a fidelidade do Senhor em cada acontecimento, em cada ato, em tudo que está registrado. Deus promete, Deus cumpre. Deus promete, Deus cumpre. Não há problema com Ele. O problema está em nós, que não queremos, muitas vezes, de todo o nosso coração, nos entregar a Deus, nos achegar a Ele de verdade. Deus, eu não quero ter um relacionamento, não é, coxo com o Senhor, não. Eu não quero ser um cristão manco, um cristão doente, um cristão que vive afastado pelos cantos, um cristão que parece um rato se escondendo. Eu quero ser um cristão que anda de fato na luz. Eu quero me aproximar do Senhor todos os dias. Eu quero te buscar de verdade, com vício, com amor. Não é fingindo, não é empurrando com a barriga, não, como se servir a Deus no Evangelho fosse a coisa pior do mundo, como se fosse condenado a ser salvo. Que doidice é essa? Eu tenho que me alegrar com isso. Ele está dizendo isso, acheguem-se a Deus, e Ele se achegará a vocês. Não é? Essa é a exortação de Tiago. Devemos ser ativos em buscar ao Senhor. Não é o que aprendemos na palavra do Senhor?
Existe um se condicional no texto de 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando Salomão completa o templo, Deus aprova o templo feito por Salomão. E o que ele diz a Salomão? Se o meu povo, nós, a aplicação é para nós, hoje que somos povo de Deus também. Somos igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizados em nome do Deus triuno. Não é? Se humilhar e orar e me buscar, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não adianta achar que é outro caminho, não. Não adianta imaginarmos, não é, que Deus vai de fato ficar nos fortalecendo, nos abençoando, se nós, uma vez conhecendo a verdade e a graça que nos foi revelada, nos tornarmos cristãos duros de coração, pessoas relaxadas na fé, pessoas que não têm prazer em fazer a vontade de Deus. Em nada. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós precisamos ser humildes. Tiago está batendo nisso. Deus dá graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Se o meu povo se humilhar, não é? E orar, né? E orar. Há uma doença moderna que é a falta de oração. Cristãos não oram mais como antes. Não oram. E ponto final. Não oram. E ele está dizendo: se orar. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Tiago diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. E se converter dos seus maus caminhos, se arrependam, reconheçam as suas falhas, então eu ouvirei dos céus. Essa será uma oração realmente ouvida pelo Senhor. Em Isaías 58, 59, aliás, nós aprendemos que o profeta diz ali, né? O Senhor não está surdo. Deus não está surdo. Percebe? Ele não está impedido de agir com a sua mão poderosa. Não. Ele continua ouvindo, ele continua fazendo, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É muito claro o ensino da Escritura, irmãos. Nós precisamos observar essas verdades. É por isso que Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Ele fala: purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre. Ou seja, purifiquem as mãos de vocês, purifiquem as obras de vocês, façam para o Senhor, porque vocês são um povo santo ao Senhor. Um povo santo. Ele fala: voz de ânimo dobre. Ou seja, vocês que são inconstantes na fé. Inconstantes. Completamente inconstantes. Que não têm firmeza nenhuma na verdade. Não é? Hoje eu amo a Jesus Cristo. Amanhã não vale a pena não ser cristão, não. Não vale a pena servir a Deus, não. Pessoas inconstantes. Que não têm firmeza na verdade. Ele fala: limpai o coração. Dediquem a vida de vocês em santidade ao Senhor. Não é? E ele diz: purificai as mãos, pecadores. Purificai as mãos. Ou seja, Deus nos chamou para sermos um povo exclusivamente dele. Isso tem que ficar evidente em nossas vidas. Não pode ser apenas uma ideia, um pensamento, uma filosofia, uma teoria. Não. Deve ser a verdade da nossa maneira de viver, de pensar, de agir. Tudo deve ser dedicado ao Senhor. Tiago está batendo nessa inconstância, dizendo: olha, não existe isso de você ser meio crente, de você ser meio salvo, de você ser meio membro do corpo de Cristo, meio filho da aliança. De jeito nenhum. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Se você quiser ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não dá para ser meio cristão. Ou você é de fato e dedica a tua vida ao Senhor de verdade, e dedica a tua vida, não somente aqui no culto, porque aqui é fácil, mas na sua casa, no teu lar, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, ou você dedica a sua vida de maneira integral a Cristo, ou não queira ser chamado de cristão. Se purifiquem disso.
Deus não chamou vocês para a inconstância. Ele nos chama para a santidade. E nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ao que ele diz: Amados, visto que temos essas promessas, nós somos o povo da promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Deus nos chama para aperfeiçoarmos a santidade. Ele nos fez santos pela obra de Cristo, mas Ele nos ordena a desenvolvermos a santidade. A santidade que Cristo conquistou para nós é uma santidade decretada, legal. Ele nos tornou puros, santos, inculpáveis. Não há imputação de pecado, ou seja, de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Ele ordena a esses mesmos, a igreja. Ele não está ordenando para o mundo ser santo, não. Ele está ordenando a igreja para ser santa. Vivam de maneira santa. Aprendemos ainda na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha por que nós devemos ser santos. Olha por que nós devemos, como cristãos, entender que a santidade é a vocação de nossas vidas, é o nosso estilo de vida, é a nossa maneira de viver. Por quê? Porque o pastor disse, porque a instituição religiosa disse? Não. Porque o texto diz, porque Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santidade. E então, lemos em Hebreus 12 e versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. E então, chegamos à parte final do sermão, quando Tiago, no versículo 9, diz: Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se as nossas vidas, irmãos, têm expressado não a glória do Senhor, não honra para o nome de Cristo, mas se as nossas vidas têm demonstrado desobediência, falta de prazer na presença de Deus, se eu não tenho desejo por estar na presença do Senhor, se eu não amo a comunhão dos santos, se eu não amo a lei do Senhor, e em meu coração eu não quero honrá-lo, Tiago está dizendo que isso é razão para a aflição nossa. Por que vocês estão festejando? Porque agem e vão na ideia do mundo, o mundo que é balada, o mundo que é rave, né? O mundo que é balada, o mundo que é festa o tempo todo. Vocês vão na onda do mundo. O mundo está comemorando uma falsa alegria para a sua própria condenação. Se vocês podem reconhecer que a vida de vocês não está de acordo com o Evangelho, se vocês não estão imitando a Cristo, vocês têm razão para a aflição. Afligi-vos é o que ele diz. Isto é, sintam dor profunda no coração de vocês por causa de suas falhas. Vocês estão desonrando a Deus. Ele diz: lamentai e chorai. Se a vida de vocês não está de acordo com o Evangelho, vocês devem, neste momento, estarem contritos, tristes, não alegres, mas tristes. É por isso que ele diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se vocês acham que tem motivo para comemorar, tem motivos nesse mundo para ficarem alegres? Que motivos? A vida de vocês está de acordo com o Evangelho? Vocês estão cumprindo o papel de vocês neste mundo? Vocês evangelizam, pregam o Evangelho, dão testemunho com a própria vida e também com o que falam? Pessoas têm visto a luz do Senhor na vida de vocês? Se isso não está acontecendo, se você falha com seus compromissos na igreja, com a sua fidelidade a Cristo, você não tem motivo nenhum para a alegria. Pelo contrário, ele diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. É um verdadeiro convite, é uma convocação, na verdade, ao arrependimento, à tristeza. E eu espero em Deus, irmãos, que haja reconhecimento da parte de cada um de nós, de nossas falhas. Porque se não pudermos diante do Senhor, o nosso Deus, que vê o nosso coração, reconhecer que nós não estamos dando o nosso 100% para Ele, a nossa vida integralmente a Ele. Se não houver reconhecimento dessas verdades, não é? Que nos conduz à tristeza, ao lamento, eu não sei o que acontecerá.
chamado do Senhor para nós, a convocação dele para nós é para o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. O arrependimento deve ser algo constante na vida do cristão. Nós devemos reconhecer todos os dias as nossas falhas e pedir a Deus todo dia perdão pelos nossos pecados. Não deve haver um dia sequer em que eu feche os meus olhos, não é? Ou seja, eu ore sem reconhecer a Deus que, mais uma vez, eu só vivi pela graça dele. Porque se ele fosse considerar as minhas falhas, ele teria me destruído hoje. Mas ele não fez. Isso é a graça do Senhor. É isso que nós estamos aprendendo aqui na exortação de Tiago. Nós deveríamos estar completamente inconformados. Paulo, quando diz em Romanos 12, como nós lemos no culto ainda, no início da liturgia, não é? Apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Nós devemos estar inconformados com a nossa própria vida. Uma das perguntas que nós lemos, por exemplo, naquelas 13 perguntas para a profissão de fé aqui na igreja, uma das perguntas refere justamente a sobre você odiar a sua própria vida. Para algumas pessoas isso é uma coisa terrível, não é? Hoje, psicólogos, psiquiatras, pessoas ensinam que você deve se amar. O segredo é se amar. Se você não se amar, eu ouvi isso da boca de líderes. O segredo é se amar, é estar satisfeito com você mesmo. Está errado, nós não podemos, olhando para quem nós somos, pelo espelho da lei de Deus, dizer que a nossa vida está perfeita. Não, nós falhamos, nós pecamos. Pecamos, irmãos. Pecamos. Deve haver, então, tristeza em nosso coração. Devemos estar inconformados com a nossa própria vida. Odiar todas as falhas em nós. E então ele conclui dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O Senhor convoca o seu povo ao arrependimento. Arrependimento sincero. O Espírito Santo que habita em nós nos convoca a esse arrependimento, porque é Ele quem sonda o nosso coração. Ao reconhecer de fato que nós somos falhos assim, devemos nos humilhar diante do Senhor. Não criticar os irmãos que têm procurado ser e conseguiram ser mais piedosos. Não. Mas clamar a Deus: Senhor, ajuda-me. Eu preciso ser santo. Porque o Senhor me chamou para a santidade. O Senhor me chamou para honrar o nome de Cristo nessa terra. Eu preciso demonstrar em minha própria vida que de fato aquela obra foi por minha vida. Deus nos chama ao reconhecimento de nossas falhas. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Amém.